Olá pessoal, tudo bem? Como vamos? Boa noite, aqui é dia de ontem, vocês estão na noite de hoje, uma bagunça, mas eu quero pedir desculpas novamente porque eu fui convocado para um seminário no outubro do ano passado e estava marcado para esse dia de hoje, dia 30/4. E como eu sou, vocês já perceberam, um cara meio atrapalhado com a agenda, eu anoto tudo na agenda, mas eu esqueço de ler depois, então não adianta nada. Eu acabei me atrapalhando. Então, para não prejudicar vocês com mais uma aula perdida, eu preparei a aula aqui, estou fazendo aula gravada sobre segundo o programinha nosso. Nosso programa é Iniciação à Teologia, Teologia Fundamental. Então, tem alguns dados que são muito importantes que eu fui jogando no decorrer do nosso curso até o dia de hoje. Hoje eu vou sistematizar, né, e vou mandar o PowerPoint que a gente vai apresentar agora. Vou mandar o PowerPoint para vocês todos através do Leandro. Acho que vocês devem ter um grupo aí, né, de WhatsApp. Então, vou mandar o PowerPoint, que é sobre a aula de hoje. Infelizmente, vocês não vão poder fazer perguntas, porque isso aqui é gravado, mas eu gostaria que vocês, caso tenham alguma dúvida, anotem no papel e me tragam na terça-feira que vem. Tá bom? Então, vamos à nossa apresentação de hoje. O tema da aula de hoje é uma coisa interessantíssima, chama-se Em Busca de Deus. Em busca de Deus. Engraçado como essa busca de Deus, que a gente procura tanto, é algo que, como nós já falamos de outras vezes, é algo que perseguiu todas as pessoas da face da Terra durante todo o tempo. Sempre foi procurado isso, sempre o homem tentou procurar Deus, ou seja lá o que for, alguém maior. Lembra-se? Eu explicava do frappé de cogumelos com lesma, nunca ninguém sentiu vontade disso, nunca ninguém experimentou. E por que todo ser humano, desde que se conhece por gente, sempre buscou algum Deus ou vários deuses? Porque já experimentou antes, ou seja, é a prova de que nós fomos criados por esse Deus. Muito bom. De onde vem a ideia de Deus? Nunca houve povo sem um Deus. Lembram-se? Acabei de falar isso. Nunca existiu uma relação, uma civilização sem Deus. E deuses sempre foram relacionados a medos. Óbvio. Você imagina um homem das cavernas, de 14 mil anos atrás, que tinha uma pequena comunidade e morava numa caverna. Um trovão assustava eles, né, sobremaneira. Então era óbvio que era um Deus que estava bravo, não fazia lá de cima. E assim por diante, nós já falamos sobre isso. Como eu disse, a aula de hoje é sistematizar, normatizar tudo que a gente viu até agora, para poder ter uma base sólida, sem buraquinhos no meio, para a gente poder construir as nossas aulas e nossos cursos futuros. Muito bem. Entre os principais deuses estavam o Deus do céu, a deusa mãe, a deusa do amor da guerra, a essência primordial das religiões antigas, por exemplo, a Suméria, que é uma religião base religiosa anterior ao judaísmo, baseava-se na crença de que toda a humanidade estava à mercê dos deuses. Engraçado que a mitologia grega, já 1000 anos antes, 100 anos antes de Cristo, a mitologia grega criava toda uma ideia de vários deuses que viviam no Monte Olimpo e entre lá eles brigavam, conversavam, projetavam coisas, se lixando para o ser humano, né? Ele era um Deus totalmente apático. Para ele, o ser humano não serve para nada. A relação entre eles que era importante. E são os famosos temas e contos da mitologia grega. Muito bem. Aqui está, só para quem não... A Mesopotâmia, que foi onde nasceu a religião de Abraão, a nossa religião, o judaísmo, a religião muçulmana, tudo nasce aqui, nesse pedaço do rio Tigre e Eufrates. Lembram-se? A confluência entre o rio Frates e o Tigre, e o Tigres, era onde estava aqui, nessa confluência, o chamado paraíso. Aquele paraíso onde Deus criou um mundo e botou Adão e Eva, era justamente na confluência entre esses dois rios. A Suméria, viviam esses povos pré-judaicos, que depois, quando eles desaparecem, vai começar a juntar povos de outros lugares e a amálgama que vai criar o povo hebreu judeu se dá
no decorrer dos 40 anos do deserto. Lembram-se? Quando eles saíram do Egito, foram libertos da escravidão, eram só judeus, eram epígrafes, eram sumérios, eram papirus, eram assassinos, eram mendigos, todo mundo que ficava fora, né, da cidade do país Egito, eles iam atrás dessa caravana de escravos libertos, e durante 40 anos eles foram se casando, tendo filhos, os filhos foram se casando, tendo filhos. A ideia era justamente essa, né, desse povo heterogêneo, durante 40 anos, os exércitos se darem entre si, criar um povo unido com a mesma religião, mesmo idioma e os mesmos costumes. Conseguiram. Até hoje, esse povo judeu é extremamente, né, coeso entre si. Então, escavações em Ur. Ur, para quem não sabe, era a cidade desta Mesopotâmia que nós acabamos de ver aqui em cima. Perdão, me atrapalhei aqui. A cidade de Ur, que era esta cidadezinha aqui, não sei se vocês estão vendo, essa cidade de Ur era a cidade maior de todo o Oriente Médio e provavelmente de todo o espaço oriental que existia na época de Abraão, mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo. A história de Abraão, você está cansado de saber, nós falamos sobre ele. As escavações em Ur, se descobriram algumas relíquias, né, alguns restos dessa cidade, estão sendo escavadas naquele lugar. Aqui é importante, o politeísmo. Por que quem lê, nós hoje lemos o Velho Testamento, todos os livros do Velho Testamento falam mal do politeísmo. Você terá só um só Deus. Deus é o único, Deus é o Todo-Poderoso. Não existirá outros deuses além de mim. Por que tanto apego a isso? Porque de toda essa região da Mesopotâmia, nós vimos aqui agora, a única religião com sinais de acreditar que existisse apenas um Deus era o começo do povo. É muito estranho isso, porque é mais fácil você acreditar em vários deuses. Se você, principalmente quando você tem uma religião baseada no medo, como nós falamos. Cada medo de alguma coisa se reporta a um Deus que deve coordenar aquilo. Deus do trovão, Deus do sol, Deus da fertilidade. Então, se não dá certo o sol, se está chovendo demais, é porque o Deus Sol está ruim, está bravo com você. Então, se reporta a uma divindade, que se reporta a um hemisfério de poder. Então, o politeísmo caracteriza todas as religiões, os povos da Mesopotâmia, que nós vimos no mapa, todos eles eram politeístas. Tinha uma série de deuses, cada um com os seus, mas eram sérios. Nessa época havia divindades associadas a certas cidades. E se alguma destas aumentasse seu poder de riqueza, o seu Deus se tornava mais popular. Lógico isso. Lógico isso. É um processo que existe até hoje. Tem algumas religiões, como o presbiterianismo, o calvinismo, a teologia as igrejas que se baseiam na teologia da prosperidade, Igreja Universal, Evangelho, etc. Mais ou menos pensam isso. Ou seja, quanto mais sorte você tem na vida, é porque Deus está te agraciando com mais. É porque você é um escolhido por Deus. Quanto mais riquezas você adquire na vida, é porque Deus está te favorecendo, está te fazendo insuflar as ervas, né, do teu destino, porque você é um escolhido, porque esse Deus te ama mais e você é uma pessoa justa, que obedece ou que paga dízimos. Isso é uma teologia que existe dentro do ser humano. É um erro, é uma forma de você botar em Deus algo que você faria. Você é homem, faria. Se eu tenho empregado, o empregado é bom para mim, eu favoreço. Cesta básica, dou dinheiro, dou extra, etc. Se ele é ruim, eu não dou nada. E mando embora. Então, se eu faço assim, esse tipo de justiça me caracteriza como homem, Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Os templos não eram tidos como casas de culto, mas como lares de deuses específicos. E dentro desses alojamentos, alimentos, servos e entretenimento eram oferecidos para a divindade residente desfrutar. E é daí que nasce a ideia do sacrifício de animais. O sacrifício de animal era para, aspas, alimentar o Deus com a fumacinha que saía quando você queimava o coitado do bichinho.
Então, essa ideia de sacrifício já nasce por aí. Lembra que nós tivemos uma aula sobre sacrifícios, né? Era algo que você dava para Deus para que ele pudesse ter, retribuir algo maior. E em Jesus Cristo ele quebra essa história. Sacrifício é tornar alguma coisa tua, íntima, alguma dor, alguma graça, alguma felicidade, ou algum medo, né? Tornar tudo isso sagrado, ou seja, tornar isso algo que pertence a Deus e não a mim. Muito bem. Aqui é a citação da passagem de Abraão. Ele é mulher estéril, não tem filhos, então ele vai ter filho com a escrava, e depois Deus lhe dá um filho com a sua mulher semente. Bom, nós já estudamos isso. O famoso sacrifício de Adão. Lembra que vem um anjo, pega, não mate teu filho, agora eu conheço a tua fé. Lembram-se? Nós comentamos isso aqui, é uma passagem famosíssima. O anjo pega e fala, agora não mate teu filho. E Deus agora acabou de ver a tua fé. Isso é outra característica humana. Eu preciso colocar à prova alguém. Prove que você me ama, você diz para a tua esposa. Prove que você me ama, você diz para o teu marido. Prove que você gosta de mim, você diz para fulano. Isso é algo humano. Então Deus coloca Abraão à prova. Ele ama seu filho, Deus deu um filho para ele, ele ama profundamente. Chega uma hora que Deus, esta ideia de Deus, não é Deus, essa ideia. Deus diz: vamos ver se você gosta de mim. Prova, como? Mate o teu filho. Mas, senhor, mate teu filho, quero saber se não. Você não está provando que você me ama. Aí ele vai, se sacrifica, chora, a burra, a mulher se desespera, ele vai lá, leva o filho lá, ele vai matar. Deus, ele segura a mão e diz: pronto. Agora eu percebi que você ama a teu Deus. Absurdo. Absurdo. É uma forma antropomórfica, ou seja, uma forma de eu interpretar Deus como se ele fosse um humano. Isso só vai mudar em Jesus Cristo. Essa história é uma das primeiras histórias da Bíblia. Muito bem, o que mais? Aqui nós temos alguns exemplos de deuses que foram encontrados na Mesopotâmia. Veja que são vários deuses. Aqui é o templo que existia na Mesopotâmia, né, relativo a deusa Ishtar, que era a deusa da fertilidade. O que acontecia? Heresias, aconteciam orgias, etc. Mas orgias não no sentido moral, ou seja, para eles tanto faz. Eles iam lá e tinham que copular com mulheres, porque a ideia era ter filhos, fazer com que as tribos fossem maiores. Não tinha nenhuma intenção de moral como hoje. Sacrifícios, nós já comentamos. O sangue que jorrava dos animais simbolizava a vida e a energia, por isso que eles matavam os animais sempre jorrando, tirando a energia deles. O sangue que faz expiação, ou seja, ao matar um animal, você lhe tira a vida e oferece essa vida a Deus. Em contrapartida, Deus pega esta vida que você ofereceu e te perdoa os pecados e te dá um tipo de graça e favorecimento. Que é outra aberração. Você não dá alguma coisa para alguém para você ser retribuído por outra coisa. Isso é o homem que faz, Deus não faz isso. O próprio nome graça, colocado pela Igreja Católica 1000 anos depois, diz exatamente isso. É algo gratuito que Deus o faz por amor. Benzinho, se você me ama, compra uma geladeira nova de 8.000 reais. Se você me ama, então, isso é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa humana. Muito bem, mais um pouquinho. Percebam uma coisa que eu já deixei claro em aula, e eu estou mostrando isso rapidamente, para a gente se lembrar que o Velho Testamento é cheio dessas misturas de Deus com o homem. Então, a verdadeira revelação do Deus de Javé, o Deus único, é em Jesus Cristo. Começa e termina com Jesus. Não que isso seja mentira, mas não é Deus que se revela, mas são percepções que o homem tem de Deus. Ele sente que existe um Deus e é único, mas ele sente. Ele não aprende de Deus porque Deus não lhe fala, ele sente esse Deus e vai dando interpretações humanas a esse Deus. É uma coisa belíssima, mas são interpretações humanas. Se fosse a interpretação única de Deus verdadeiro, Jesus não precisava ter se encarnado e nos dito nada, o Velho Testamento inteiro já teria dito isso. Não é bem o que acontece. Vocês estão vendo por quê. Aqui,
há registros históricos de que no século 24 a.C., em Ur, havia cultos ao deus Moloque, quando crianças eram sacrificadas, ou seja, eram queimadas vivas para aplacar a ira dos deuses. Vejam que essa história de matar o primogênito, que Abraão supostamente diz que Deus lhe mandou, na verdade é a civilização dele, de Ur, que exige, que cria-se a ideia de que você tem que sacrificar o teu filho primogênito. Então, isso era uma coisa comum, portanto, ele achou que isso era normal. Novamente, se é comum, é óbvio que Deus faz a mesma coisa. A gente lê essa frase, criança era sacrificada, a gente fica horrorizado, graças a Deus. Mas naquele tempo não era horror, porque era comum, era normal isso. O cara tinha o primeiro filho e já sabia o que ia acontecer com ele. Tá? Por mais que a mulher chorasse, eu não fazia parte do dia a dia, fazia parte dessa civilização. E em Abraão também, de certa forma, fazia parte, e não era o nosso Deus que lhe pede isso. Pede a prova que ele mate seu filho. Não é o nosso Deus, de Jesus Cristo. É a ideia de um Deus que essa civilização tinha. No último ponto aqui, interessante é a crença em Deus cruel, vingativo. Esse atavismo perdurou durante séculos em diversas civilizações e tendências religiosas diferentes, até o dia de hoje. Deus cruel, vingativo. Deus te castigará. Haverá uma bomba que vai cair e destruir o mundo. Deus virá com um cavalo alado e acabará com o mundo. Lembra dos apocalipsismos? Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, sempre inventam esse Deus que vai vir se vingar. Vocês mataram meu filho, ele deixou uma mensagem, vocês não acreditaram, e agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Absurdo. Absurdo, porque se você acredita nisso, você nega que Jesus veio na bondade, na misericórdia, na humildade. Se você acha que 2.000, 3.000, 4.000 anos depois ele vai vir com toda a sua glória, a tropa celeste, com pau e pedra e bomba e destruir o mundo inteiro. Ou um ou outro. Muito bom. Mais um pouquinho. Aqui é aquilo que nós já comentamos em aula. Aqui é a ideia de sacrifício do povo judaico já 1.000 anos depois de Ur. Já é um sacrifício de animais não humanos, mas é um sacrifício, é a troca de que um tem que morrer para que o outro viva. Então, o animal você tem que matá-lo para você poder comê-lo e você viver. Então, é uma vida por a vida. Uma ideia daquele tempo, mais ou menos lógica para uma pessoa com esse nível cultural, esse nível de razão. Ou seja, se eu mato um animal para que eu tenha energia e vida, eu lhe tirei energia e vida, então é uma troca de uma vida por outra. Repare que na criação, uns morrem para que outros permaneçam vivas. E essa é a dinâmica da vida, infelizmente. Tem esse sacrifício de humanidade de animais, morrem medo, coitadinhos do antílope, né? Um leão corre atrás dele e o mata. Mas é a vida. E aqui eles citam uma passagem, Caifás, um deles que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis nem considerais que nos convém que um homem, está se referindo a Jesus, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, eu morro. Né? Mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Evangelho de João 11, 49, 50. Bem, de certa forma, é uma maneira de se pensar, porque eles sabiam que se houvesse uma rebelião na época de Jesus, os romanos iam botar para quebrar, iam destruir todo mundo, iam destruir o templo e matar todo mundo, como realmente aconteceu 70 anos depois. Então, o sumo sacerdote estava preocupado com isso naquela Páscoa, né, a última Páscoa de Jesus, então ele fala essas palavras: é preferível que a gente também entregue aos romanos para que esse Jesus seja morto, do que o povo daqui faça né, uma revolução, quebra-quebra, e os romanos venham aqui e destruam. O que mais?
Não vou falar sobre o mito do dilúvio aqui, que também é outro mito. Deus está arrependido de ter feito o mundo, lembra? Então vai jogar água aí, vai destruir, vai matar todo mundo afogado e vai começar tudo de novo. Isso é o homem que faz. E olha lá, mamãe não mata os filhos, que os filhos não saíram como ela queria. Vai matar e vai fazer tudo de novo. Não é assim. Deus também está muito menos. Então repito, Velho Testamento, Bíblia no Antigo Testamento deve ser lido com muito cuidado, porque são percepções de homem que sente que Deus existe, que sente que Deus vive junto aqui no mundo, e ele tenta entendê-lo de acordo com a inteligência dele, de acordo com a cultura dele. Aqui são os deuses criados pelas necessidades ou medos humanos, só dando um exemplo. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da pobre e da fecundidade. Apolo, deus do sol. Artemis, deusa da lua. Ares, deus da guerra. Atena, deusa da sabedoria. Deméter, deusa da agricultura. Dionísio, deus do vinho e das festas. Hermes, deus do comércio. E Hera, deusa da maternidade e protetora das esposas. Veja que nós não temos muito, não. Acabou isso, Deus não somos. Mas essa necessidade de criar, sabe, qualificações, de criar poderes a Deus, um supermercado de deuses, de certa forma ainda persiste no ser humano. Olha, nós não acreditamos nisso aqui, mas nós damos a ideia de um santo protetor do amor, um santo que eu vou para Santo Antônio, um santo que cuida dos caminhoneiros, de São Cristóvão. Ou seja, cada santo a gente dá uma determinada habilidade, entre aspas. Isso vem da própria humanidade do homem, que tem necessidade de que alguém o proteja. De que alguém o proteja. Santa Teresinha diz uma frase muito bonita, entre tantas que ela fala, aliás, se vocês quiserem uma boa dica, leiam um livro chamado História de uma Alma, Santa Teresinha. Livrinho barato, lindo de morrer, escrito e ditado por Santa Teresinha, lógico, copidescado depois, mas tem passagens belíssimas dessa pequena menina, pequena criatura, um anjo de Deus que deixou no meio de nós para nos mostrar o quanto Deus nos ama e quanto é possível nós nos aproximarmos de Deus através dessa via chamada amor. Olha o que ela fala, não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, da nossa alma, onde ele encontra as suas delícias. Olha que lindo. Como ela associa o amor de Deus ao dia a dia humano. Aqui nós temos uma outra frase, um outro pensamento de São Gregório Nazianzen. Vocês vão estudar no semestre que vem esse grande padre capadócio. Ele é um dos formadores da ideia e do dogma trinitário. Ele escreve de uma forma poética, bela, linda e muito teológica, muito profunda. Ele é Gregório Nazianzen, chamado de o poeta da Trindade, é um dos criadores daquele dogma da Santíssima Trindade. Ele escreve: esse pão do céu requer-se que se tenha fome. Ele, como todo amor, quer ser desejado. Mas veja que coisa linda. Ele, como todo amor, quer ser desejado. Sim ou não? Isso aqui é indiscutível. Não vou nem dar exemplos, mas isso é óbvio, indiscutível. E Deus, nesse ponto, tudo que se relaciona a ódio, guerra, vingança, crueldade, etc., é algo humano que a gente joga para Deus. Mas tudo que nós temos de amor, amor puro, como esse desejo de ser amado também, tudo que nós temos de amor, isto sim é o único ponto de contato que nós temos entre Deus e o homem, a criatura. Esse pontinho de contato chama-se amor. É a única experiência que nós temos que é o mesmo tipo de experiência que Deus tem. Amor. Lógico, em níveis bilionesimamente inferior, mas é o mesmo tipo de experiência. Talvez, provavelmente, essa ideia de que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, talvez esteja aí. A imagem e semelhança é a única semelhança que nós temos com Deus, é a capacidade de amar. Absurdamente reduzida, mas é a única coisa que nos mostra que nós somos parecidos com Deus. Puxamos ao Pai.
O mistério do Deus Pai, portanto, é aquele que nunca ninguém viu e continuou vivo, está escrito no Deuteronômio, para quem não sabe, Deuteronômio é o Velho Testamento. Ele diz que esse Deus único é um Deus que nunca ninguém viu e continuou vivo. Portanto, isso foi escrito 2000 anos antes de Cristo. Então, Deus se faz homem para que isto não continue eternamente. Ou seja, que Deus se faz homem para que o homem possa ver pela primeira vez Deus e continuar vivo. E muito vivo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aqui, Deuteronômio, que fala sobre Deus, é um livro do Velho Testamento. E aqui é o Evangelho de João, Novo Testamento. Já viu Jesus? Então ele fala, ninguém jamais viu a Deus Pai. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, quem o mostrou, que é a palavra de Deus. Lembram-se da passagem quando João pede para Jesus, mostra-nos o Pai, e ele olha para João, Jesus, e diz, estou aqui com vocês há 3 anos e vocês não ouviram? Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus é o reflexo possível de ser visto por um homem do Deus Todo-Poderoso. Outra coisa importante, que nós vimos também, por que não está mudando esse slide? Macumba. Ué. Bom, eu vou te falar. Aquela passagem que eu falo, quase todas as aulas eu conto, porque é o ponto fundamental da nossa religião. É o momento em que Deus, ele se apresenta pela primeira vez do jeito que pode. E, afinal de contas, aí ele deixa claro, se você me vê, você morre, você some, você explode, desaparece. É justamente o momento onde Deus se aproxima do homem no Monte Sinai. Lemos no Monte Sinai, ele se aproxima de Moisés e faz a sua tentativa de aparição. E aí dá os tábuas dos mandamentos, etc. Deixa eu só ver o que está dando errado aqui, eu já volto para você. Só um minutinho, por favor. Pronto, agora parece que deu certo. Vamos ver. Deixa eu colocar o PowerPoint de novo aqui. Busca de Deus está aqui. Share. Ok. Eu espero que vocês estejam vendo. É aquele famoso da sarça, lembra? Que é uma árvorezinha seca que vive e mexe no deserto, quando o calor é tremendo, ela tem uma combustão espontânea. Mais ou menos como a gente joga gasolina no asfalto, tem que pega fogo sozinho. Disse o Senhor a Moisés: você não poderá ver a minha face, porque homem nenhum consegue ver a minha face, então continuará vivo. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O rosto de Deus é invisível. Por isso que Jesus se faz carne. Jesus é a encarnação de Deus. Deus se encarna, entra na história para mostrar seu verdadeiro rosto. Para ser conhecido pelo homem, para mostrar que Deus, Abá, Deus Pai, não é um Deus do medo e do poder. O Velho Testamento inteiro mostra um Deus vingativo, cruel, né? Que na verdade não é o Deus que ele mostra, mas repito, é a experiência do homem em Deus. Mas um Deus de amor e de misericórdia infinita. Se Jesus não tivesse morrido na cruz por amor, a grande verdade de que Deus ama o homem ainda estaria para ser revelada. A frase de João Paulo II. Olha que bonito isso. Se Jesus tivesse morrido na cruz, aquela palavra que ele falou 3 anos atrás, antes de morrer, quando ele fala: ninguém ama mais o seu irmão do que aquele que dá a vida pelo próximo, ainda precisaria também ser provado. Ele morre provando a primeira frase que ele fala: dando a vida por todos, dando a vida por amor. Jesus de Nazaré é aquele que abrirá na história definitivamente o acesso à presença e o amor de Deus. É o rosto do Deus que não tem rosto, Pai. O Deus que se encarna para ser visto, ouvido, tocado e sentido, como diz aquela famosa primeira carta de João, que eu adoro e gosto de ler sempre a você. Eu falo daquilo que eu contemplei, que eu vi, que eu toquei.
A encarnação do Filho de Deus é que vai mostrar que Deus não é apenas uma ideia, não era um Deus, os gregos, o mundo de Plotino, etc., etc., o princípio dos filósofos, mas um Deus vivo, alguém que existe, eu toquei. Um Deus que veio falar a nós, revelar-se a nós, amando e desejando ser amado. Nós somos a única religião, o cristianismo, nós somos a única religião que cremos, como diz Ratzinger, em alguém e não em algo. Não em uma ideia, em um mito. Nós acreditamos em alguém que eu vi. Portanto, nós acreditamos no amor de Deus por nós, porque Ele fez exatamente isso. Morreu por nós, para provar o seu amor. E o Verbo se fez carne, que é um outro probleminha do Velho Testamento. Estamos brigando com uma linguagem de 3.000 anos atrás, com outro idioma chamado hebraico. Então, e o Deus e o Verbo se fez carne. A palavra carne, segundo o uso hebraico, indica o homem na sua integralidade. Todo o homem, mais propriamente sobre o aspecto da sua transitoriedade, temporalidade, sua pobreza e sua significa isso. E a palavra carne, na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, significa história, significa tudo aquilo que você fez e construiu na sua vida. Isso que é. Por exemplo, quando você nasce de um jeito e quando você for morrer, você vai morrer totalmente diferente. Quando você nasce, não tem história. Quando você morre, você tem toda uma história completa, boa, ruim, não interessa, mas toda. Então você morre de uma forma diferente. Jesus acontece. Quando ele nasce de um jeito, quando ele morre, ele vai, sobe ao Pai com as marcas da história dele. A isto nós chamamos carne, essa concepção de história. Por isso que é aquela famosa figura de casamento, né? Um homem se juntará a uma mulher e serão uma só carne. Todo mundo pensa naquilo, e não é nisso. Não é para você pensar naquilo. Serão uma só carne significa que, a partir daí, eles formarão uma nova tribo, uma nova história, com filhos, com animais, com riquezas, com deuses, etc. Isto para nos dizer que a salvação trazida por Deus, fazendo-se carne em Jesus de Nazaré, toca o homem na sua realidade concreta, em todas as realidades, no sofrimento, na fome, no amor, na dúvida, no choro, no sentir-se abandonado por Deus. Jesus sente tudo, absolutamente tudo que nós sentimos como homem. Tem uma frase na religião nossa, na igreja, que diz: tudo aquilo que não foi assumido por Jesus não foi salvo, não foi redimido. Portanto, se Jesus salva a humanidade, é porque ele em si, durante a vida dele, passou por absolutamente todos os momentos possíveis e passíveis de acontecer no ser humano. É só Deus, então, assume a condição humana para curá-lo de tudo aquilo que o separa de Deus. Até no último momento. Lembra no Getsemane? Suando sangue, chorando, desesperado de medo e de terror. Ele fala: Pai, seja feita a tua vontade. E não, ele entrega mesmo naquele momento todo o seu destino horroroso, pavoroso que lhe espera nas mãos do Pai. Isso que é sacrifício. E torna aquele medo algo sagrado. Sacrifício. Deu a entender? Como é bonito isso. Dentro desse horror que acontece com o coitadinho de Jesus, mas é bonito porque eles nos mostram que até nesse momento de dúvida, de medo, de pavor, de incerteza, até nesse momento é possível o homem optar por Deus. É possível o homem entregar isso, esse mistério, esse medo nas mãos de Deus. E nós temos uma coisa especial com Deus. Nós fazemos isso no momento da Eucaristia. O momento da Eucaristia é o momento onde nós entregamos tudo aquilo que nós temos naquela semana, aquele medo, aquele sofrimento, sei lá, aquela graça, aquela alegria. Tudo isso nós tornamos: Deus, por favor, faça-se a tua vontade e não a minha. É o sacrifício de amor. Que mais? Percebam, e vou repetir de novo, nós estamos fazendo um resumo de tudo que nós vimos agora para sistematizar. Que mais? Deixa eu ver. Uma. Santo Irineu afirma: este motivo pelo qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com Deus e recebendo a filiação divina, se transformasse em filho de Deus. O que significa amar a Deus? É o famoso Shema, que o judeu repete todos os dias ao acordar. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu ser, de todas as forças. Deuteronômio, lembram-se? Livro do Velho Testamento, Deuteronômio. É a ordem que Deus dá. Buscar a Deus. Então procurarás o Senhor teu Deus e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4:29. Olha como a percepção desses homens antigos, mesmo cheio de coisas humanas, ele entra dentro da reclusão, daquele mistério de Deus. Procurarás teu Deus e encontrarás, desde que você o procure com toda a sua alma, de todo o coração, com toda a tua vida, como vocês estão fazendo aqui, aguentando um chato falando sem parar. Por quê? Vocês querem abraçar esse Deus, entendê-lo mais, acariciá-lo mais, ir dormir com mais Deus do que quando você entrou aqui dentro. Isso é bonito do estudante hoje. Tocar Deus, encontrar Deus, tentar entender Deus, que é impossível, mas tentar. Servir a Deus. Ainda no Deuteronômio, ainda uma regra do judeu. Aspas. E agora, ó Israel, o que pede a ti, teu Deus, senão que o temas, andando nos seus caminhos, amando e servindo de todo o teu coração e toda a tua alma, observando os mandamentos e as suas leis. Deuteronômio é provavelmente um dos livros de normas mais importantes do Velho Testamento inteiro, é o livro do Deuteronômio. Cuidado com a palavra temor. Não, temas não significa temor de medo, né? Não significa temor de medo, mas significa um temor de amor, de ferir alguém que te ama. É mais ou menos como um filho que ama a sua mãe, faz as coisas e cada vez que faz uma coisa ele pensa, será que minha mãe ficaria chateada se eu fizesse isso? Não é temor, medo disso. Não, é medo de fazê-la sofrer. Esse é o temor. O temor que nós temos que fazer, que usar na nossa vida, temendo a Deus, significa não querer que ele sofra. E como é que Deus sofre? Deus sofre, como toda mãe e todo pai, quando o filho segue um caminho errado. Esse caminho errado é o temor de Deus. Repito, nós estamos normatizando aulas agradáveis, mas mesmo assim tem algumas coisas que não podem não ficar claras. Anotem e a gente conversa a aula que vem sobre isso. Que mais? Escutar o Senhor. Novamente Deuteronômio. Olha que lindo esse livro. Se voltares para o Senhor e obedeceres a sua voz de todo o teu coração, de toda a tua alma, tu e teus filhos reconduzirá teus cativos e terá piedade de ti e te ajuntará no meio das nações. Isso aqui é uma regra específica dos judeus, né? Eles estão espalhados pelo mundo, sempre estiveram, e um dia eles vão estar juntos, como estão agora em Israel, e estão querendo separá-los de novo, infelizmente. Como Jesus, portanto, amou a Deus? Isso é uma coisa muito importante. Como Jesus amou a Deus? Porque se eu sei como Jesus amou a Deus, e eu sei que Jesus veio para nos dar o exemplo, então é o caminho que eu tenho para amar a Deus. Não existe expressão maior que amor que o perdão. Perdão cura, salva, engrandece, dá uma outra chance à pessoa. Quantas vezes você tem que perdoar? 77, 70 vezes 7. Quantas você imaginar? O infinito de perdão. O perdão significa que Deus ainda confia em você. Deus te dá uma nova chance e não assim, uma nova chance. Mas na próxima, não é isso. Deus te dá uma nova chance para que você possa recomeçar no amor a Deus. E nesse amor a Deus, cria-se o temor, né? Ou seja, cria-se a vontade de não ofendê-lo. Isso é muito bonito. Isso só nasce no perdão. Quantas vezes a gente xinga alguém, né? E de repente o cara olha para você que está sendo xingado, olha e fala, não escuta. Quebra as tuas pernas. Você, né? Você está xingando alguém. Você imagina que o cara vai sair e tapa você. Aí o cara para e fala de todo o coração, me perdoa, não sabia que eu tinha feito isso para você. Te quebra as pernas, ou não. Mas, e o interessante do judaísmo, por isso que ele é uma religião tão bela, é que eles reconhecem que esse sentido de amor, de perdão, de qualificar uma pessoa por uma vida que seja agradável a Deus, vem da mãe. Vem da mãe. Aqui é Pai Nosso, perdoar as suas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos ofenderam.
Isso não quer dizer que se eu não perdoo, ele não perdoa. Não é isso. É que você faça o mesmo que eu, Jesus fez. Se eu, que sou Deus, te perdoo, quem é você para não perdoar o outro? Mais ou menos essa é a ideia. Aqui é aquela passagem que eu acabei de falar, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7, tem um número para eles incalculável. E aqui uma coisa linda, 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 se você puser de pé para orar, perdoai. Se tiver algum ressentimento, se tiver você algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe de vossos pecados. Ou seja, vai e oferece o sacrifício, a Eucaristia. Vai e se ofereça como amor a Deus. Faça, se reconcilie com aquele que você está mal, brigou, xingou a tua sogra, né? E aí você vai na fila da comunhão e se reconcilie com Deus. Isso é uma coisa muito bonita. Aliás, tudo isso é lindo. Aqui outra passagem. Eu vou passar esse PowerPoint para vocês. Então, estou pulando algumas coisas que são meio repetitivas, mas são importantes, que nem aqui, por exemplo, perdão, eu já citei isso, mas é a parte de Lucas, que eu gostaria que vocês tivessem guardado esse PowerPoint para poder investigar na Bíblia a veracidade de todas essas partes. A parte mais linda é a última, último perdão de Jesus. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. É o último ato de perdão. A oração que Jesus fazia era constante. Se tem uma coisa constante na vida de Jesus, é o amor a Deus e a oração que ele fazia sempre à tarde, à anoitecer. Ele retirou-se para o deserto para orar. Lucas. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava, em silêncio, no cantinho. É o que nós devemos fazer quase todo dia. Um momento do dia ficar quietinho num canto, embaixo de uma figueira, né? E fazer um contato com Deus, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, mesmo sem oração, mas um contato, um pensamento, uma profissão de amor a Deus. E por último, meus queridos, mais duas passagens do Evangelho, que também falam sobre a importância da oração. Agora pela manhã, tendo levantado muito antes da luz do dia, ele se foi e partiu para um lugar solitário e lá orou. Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus é a mesma coisa. Quando Jesus ouviu sobre o que havia acontecido, ele retirou-se do barco secretamente para um lugar solitário e ali orou. Então, os evangelhos mostram sempre as palavras belas de Jesus, as ações belas de Jesus para os pobres e os humildes, mas também e principalmente o contato diário que ele tinha com o Pai, que é o maior exemplo que ele deixa de todos os exemplos de Jesus. Me perdoem os teólogos da libertação presente, mas de todos os ensinamentos de Jesus, o mais importante é a oração. É o momento onde a gente se encontra com Deus. Muito bom, meninos. Me perdoem que eu não fui hoje. Desculpem a aula chata, mas espero que nós tenhamos resumido tudo que nós damos agora, para que a gente possa ter esse PowerPoint particular, vamos mandar para todo mundo, e aqui está um resumo de tudo que nós vimos até agora. Tá bom? Muito obrigado a todos. Desculpem novamente pelo meu atraso e pela aula dada gravada. Mas acho que valeu. Muito obrigado. Até mais.